Muito boa tarde a todos. Há pouco, o Carlos deu-me aqui uma boa solidariedade, porque eu, quando ouvi os oradores, são todos professores. O Sr. Presidente da Câmara também é professor. Até o Marcos também é professor. Portanto, eu fiquei aqui atrapalhado, porque há mais um economista, a coisa está mais ou menos equilibrada. Pronto. Isto é a primeira coisa. A segunda questão é que também achei graça aqui ao professor André. É que o professor André saiu dos Açores, mas os Açores não saíram dele. Ele ainda diz Mantoiga e Manoira. Portanto, ele é ainda feialense de gema e isso também ajuda. Bom, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Câmara de Comércio, Sr. Presidente da CPPME, restantes oradores, restantes convidados, uma palavra também aqui ao André. É um gosto enorme estar aqui e agradecer desde já o convite a estar aqui. Eu também não trouxe muitos PowerPoints, vamos ter aqui 2 PowerPoints talvez, mas só para vos dar aqui uma ideia daquilo que é o trabalho que está a ser feito pelo Governo naquilo que diz respeito à transição digital. Eu gostei imenso das intervenções que me antecederam. Vou dizer aqui uma coisa, embora de áreas políticas diferentes, o Carlos identifico-me muito com aquilo que disse. Isto é uma preocupação, e é uma preocupação porquê? Porque as políticas públicas que devem ser seguidas devem ter 2 pressupostos base. Onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. E é evidente que nos Açores, sobretudo, existe ainda uma particularidade diferente, que são realidades económicas diferentes, 9 realidades económicas, com particularidades completamente diferentes, mas também dizer-vos uma coisa, não há melhor sistema de incentivos do que a necessidade. E a necessidade obriga. Aquilo que o Carlos disse há pouco, da Covid, a Covid empurrou-nos e acelerou-nos uma quantidade de anos que nenhum sistema de incentivos, que nenhum número de milhões o faria naquele período de tempo. E é evidente que tudo isso aconteceu por uma circunstância muito pontual, muito específica, mas há aqui um outro aspecto que as políticas públicas têm que preservar, que é o planeamento. O que é que nós temos hoje, onde é que queremos chegar e quando queremos chegar. E hoje é evidente que, por outro lado, o tempo político às vezes não espera por isso. Tem a urgência de apresentar políticas para hoje com resultados para amanhã. E isto não vai acontecer nem na transição digital, embora por mais acelerada que ela seja. Sobretudo para medirmos os resultados que vão acontecer nos próximos tempos. Para além disso, a transição digital às vezes tende a levar-nos para um mundo de alguma virtualidade. E a realidade supera tudo. Nós podemos ter as melhores ideias, as melhores políticas públicas, mas há uma coisa que se chama realidade. E a realidade suplanta tudo aquilo que nós queremos. E aquilo que hoje há nos Açores não pode ser... As políticas públicas a implementar nos Açores hoje não podem ser diferentes ou desgarradas daquilo que é a realidade. E, obviamente, que aquilo que nós tivemos no início desse sistema de incentivos tem a ver com o PRR. Nós o que é que fizemos? Nós olhamos para aquilo que era o estado da arte, digamos assim, das empresas dos Açores. Nós estávamos num patamar muito, muito inicial daquilo que é a transição digital. Portanto, como disse há pouco, os empresários não estão preocupados em saber se um conjunto de coisas que a transição digital lhes pode trazer, porque eles hoje ainda têm outras preocupações muito mais básicas e não têm a formação, não estão preparados para estar à frente ou para liderar este processo. E é que a transição digital já não é uma opção, é uma realidade, é uma imposição. E o que é que nós tivemos? Nós tínhamos um programa, a componente C16, para os Açores, com um valor global de cerca de 20 milhões de euros. Qual era a meta? 350 empresas, 350 projetos executados. Neste momento não estão ainda 350 projetos executados, mas estão 943 candidaturas submetidas. Portanto, leva-me a crer que a meta será amplamente suplantada e já estão, neste momento, decididas 456 candidaturas num potencial de incentivo de quase 10 milhões. E há aqui uma realidade que também é importante que nós não nos desviemos delas. O incentivo máximo para cada uma das empresas, para cada uma das candidaturas, era de 50 mil euros, a fundo perdido. Com uma taxa de comparticipação de 70%, em que havia uma componente de 30% de capitais próprios.
Qual foi a realidade? Um valor médio de incentivos entre os 25 e 30 mil euros. Portanto, há aqui um processo inicial. Eu percebo que a tendência é, obviamente, as empresas otimizarem e maximizarem todos os incentivos, mas há também uma consciência por parte da empresa que os 30% que vão lá colocar têm que ser utilizados da melhor forma e vão fazer apenas e só aquilo que é essencial neste momento. Mas o que é que falta? Lá está, nós não estamos a falar só de sites, nós não estamos a falar só de sistemas operativos, nós não estamos a falar só de aplicações, mas onde é que está a estratégia, onde é que está o marketing, onde é que está a publicidade, onde é que está tudo aquilo que me vai fazer, efetivamente, alavancar todo aquele sistema de incentivos. Isso também para vos dizer o seguinte, a realidade económica dos Açores não deixa de acontecer por haver uma transição digital, não vai deixar o setor primário de ter uma importância fundamental naquilo que é a economia dos Açores, não vai deixar do turismo também ter uma importância fundamental naquilo que é a economia dos Açores. É evidente que a transição digital vai trazer novas empresas com postos de trabalho muito mais qualificados, diferenciados, mas não serão capazes de absorver aqui um conjunto de postos de trabalho ou de mão de obra que não estão qualificados para o caso. Há pouco, quando disse exatamente aquilo que é a grande fragilidade, os quadros técnicos para fornecer a essas empresas. Quando não há, eles dificilmente se instalam. É com algum agrado que eu também vejo que a transição digital que nós estamos a operar está a ter alguns bons exemplos, ou muitos bons exemplos, e sobretudo exemplos que podem colmatar aqui algumas necessidades das empresas. E eu ia dar aqui dois exemplos bem distintos, que para mim são interessantes do ponto de vista de que integram aquilo que é a realidade económica dos Açores com aquilo que é a potencialidade da transição digital. E vamos para uma exploração agrícola, e eu já conheço duas explorações agrícolas que aliaram a robótica e a transição digital, em que as vacas, já não há homens a ordenhar as vacas. As vacas estão na sua zona de pasto, onde normalmente estão, e elas próprias vão à sala de ordenha, com um sistema eletromagnético em que abre uma cancela, elas entram à desinfecção, à ordenha, à descarga da ração, há o registro de todo o procedimento relativamente à ordenha, portanto, as quantidades de alimento, a quantidade de leite produzido, a qualidade do leite produzido, tudo isso sem a intervenção humana, com a intervenção de robótica e com a intervenção de digitalização. O que é que aconteceu? A conversão de 2 postos de trabalho que estavam ligados à ordenha em outras funções e um aumento da produtividade em 20%. Porquê? Porque elas não vão só 2 vezes. Elas vão todas as vezes em que sentem a dor do úbere estar cheio para aliviar a dor e para produzirem leite. Portanto, quanto mais vezes são ordenhadas, mais leite produzem. É evidente que, o problema está resolvido. Não. É preciso técnicos para estar a acompanhar todo o procedimento de técnico que está associado a toda essa ordenha e não deixa de haver a vigilância veterinária, a vigilância sanitária, tudo isso em relação aos animais. Outro caso é um caso interessante de um rapaz de 25, 26 anos que tem o seu emprego normal, mas tem uma loja digital em que produz um determinado produto na China, tem um armazém em Londres e vende na Amazon. Qual é o produto? É um produto um bocadinho diferente. São os discos de silicone que as senhoras usam no peito. Só isso. E ele fatura imenso e vende imenso. Portanto, há aqui claramente um fator de inovação, um fator de diferenciação e de utilizar aquilo que para nós é uma dificuldade, é um constrangimento, e converter isto numa potencialidade. Por um lado, a agricultura, por outro lado, o comércio eletrónico. Isto para nós são exemplos que nos estimulam a levar por diante novas políticas públicas, novos incentivos que possam alavancar os negócios em todas as ilhas. É interessante também percebermos que na primeira fase do aviso da transição digital, nós tivemos cerca de 32 candidaturas, São Miguel, Terceira Faial e uma no Corvo. Era interessante. Isso para mim também foi importante porque aquele sítio que teoricamente poderia ser o sítio que dificilmente iria ter algumas candidaturas, teve logo na primeira fase uma. Isto também leva a que, se calhar, era o sítio que se sentia com maior necessidade de promover esse tipo de negócio. Porque é um sítio pequeno,
onde o mercado local é muito reduzido, e havia aqui a vontade e a iniciativa de poder levar por diante essa ideia de negócio. Bom, olhando para esses números, o que é que esteve aqui na base disto? Foi um trabalho que nós fizemos de analisar um pouco aquilo que era a realidade económica dos Açores. A realidade económica dos Açores, sobretudo em áreas de negócio, por ilhas também, perceber o que é que era mais, o que é que existia mais em cada uma das ilhas e a realidade de cada uma dessas ilhas. Com base nisso, nós construímos um sistema de incentivos. E esse sistema de incentivos teve a particularidade de ter aqui uma amplitude muito grande. É evidente que não é só fazer o site e a plataforma ou a aplicação, mas é que isso nem existia. E então é preciso começar por algum sítio. Preciso começar por aquilo que é básico. É evidente que acho que os números demonstram a adesão, demonstram a necessidade que havia em ter um sistema de incentivos ainda numa fase inicial não muito complexo em termos de objetivos e de resultados, mais genéricos, mais abrangentes, ainda para dar aqui alguma sustentação e uma base de início das empresas e, obviamente, isto o que é que vai fazer? Vai fazer que, uma vez terminado o sistema de incentivos, neste momento as candidaturas já não há aviso, o aviso já está fechado, uma vez analisadas todas as candidaturas, fazer aqui uma avaliação. O que é que aconteceu? Onde é que se investiu? Como é que se investiu? E porquê? Nós depois precisamos tirar conclusões, porque seguramente a seguir, e também vos posso dizer que haverá um novo sistema de incentivos ligados, não ao PRR, mas ligados já ao PO, que irá acontecer a seguir a este. Qual é o objetivo? É ser complementar a este. É já trazer uns degraus acima daquilo que foi este. Portanto, este teve o início de um processo, é preciso medir esses resultados desse início de processo e a seguir, obviamente, pensar em regras e em finalidades, objetivos, para atingir num próximo sistema de incentivos. Este processo não é um processo que, normalmente, a digitalização é mais rápida que tudo isso, porque a digitalização acontece de uma forma quase instantânea, mas é evidente que nós precisamos que as coisas aconteçam com o tempo que tem que acontecer. Eu costumo dizer que eu não gosto nada de ser o primeiro de uma coisa má, mas gosto de ser o segundo ou o terceiro de uma coisa bem boa. Portanto, é isso que é com esse espírito também que nós estamos a trabalhar. Por isso, dizer-vos o seguinte, este número de candidaturas, 943, são de 3 subsistemas. O subsistema do upgrade digital empresarial, que tem a ver com o grosso das nossas empresas, que teve um universo de 862 candidaturas submetidas e só deste subsistema de incentivos já estão decididos, aprovados, digamos assim, cerca de quase 9 milhões de euros. Para além disto, temos outras 2 submedidas. O Empresarial Innovate tem a ver com as incubadoras, com a realização de eventos também programados e elaborados por eles, e com um número de 41 candidaturas com cerca de 400 mil euros de incentivo aprovado. Finalmente, temos aqui o Accelerate Azores Brand, que tem a ver com eventos também, mas não também por incubadoras, mas por associações empresariais, por um conjunto de outras entidades que têm um universo também de 40 candidaturas. É evidente que as taxas de incentivo, neste caso, já são diferentes, já são 100%, e, obviamente, também faz sentido. Enquanto que antes estávamos orientados para a iniciativa privada, aqui estamos orientados para as associações empresariais e faz sentido que assim seja. E nós notamos também aqui nisto que há um conjunto de investimentos que foram extremamente importantes para essas entidades para poderem exercer aquilo que é o trabalho deles junto dos seus associados. Portanto, de uma forma geral e resumindo aquilo que disse, é importante que nós pensemos o seguinte: nenhum sistema de incentivos vai ser mais forte que a realidade, portanto, e é importante que nós adaptemos os sistemas de incentivos à realidade, sabendo e fazendo uma avaliação daquilo que efetivamente está a acontecer no momento, com objetivos muito bem definidos a atingir, e obviamente procurando atingir esses objetivos
de uma forma conjunta, por um lado, o Estado, mas por outro lado, as empresas, naturalmente, nunca deixando para trás aqueles que são os setores tradicionais da nossa economia. É evidente que as novas empresas, as empresas ligadas à tecnologia, serão fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento económico dos Açores, um impacto fundamental na economia, mas os setores tradicionais não podem deixar de estar também no centro da nossa atenção e, obviamente, que são eles também que contribuem mais, quer com o peso ainda no produto interno bruto, mas também do ponto de vista daquilo que é a absorção de postos de trabalho e de rendimento nas pessoas. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.